Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Igor Porto. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre bolsonaristas versus antifas. Gostou do tema? Então deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as novas notificações e dá essa força aí, compartilha com os amigos para a gente estar levando essa mensagem para mais pessoas. Antes de entrar no tema, a gente tem que falar sobre fascismo. Esse tema ficou popular nos últimos anos, quando nas eleições de 2018 começaram a acusar o candidato Bolsonaro de fascista e todos os seus apoiadores do mesmo termo. Primeiro, o fascismo foi criado por Benito Mussolini. Benito Mussolini nasceu na Itália em 1883, em Predápio, no norte da Itália. Ele era filho de pais socialistas e era uma criança extremamente violenta. Uma prova disso é que aos 11 anos de idade ele foi expulso da escola por ter esfaqueado um colega de classe. Em relação às suas aptidões políticas, ele era muito frustrado com a situação em que a Itália se encontrava. Como eu disse, guiado pelas ideias do pai, ele se considerava como o único salvador da Itália, alguém que fosse destruir o sistema que lá se encontrava, que na época era o feudalismo, por meio de uma monarquia, e ele queria fazer a destruição do capital para distribuir entre os pobres, para elevar a qualidade de vida do país. Essas eram suas intenções. Ele também era um jornalista extremamente talentoso. Uma prova disso é que ele entrou no Jornal Socialista da Itália quando o jornal tinha uma tiragem de 20 mil cópias por dia. Quando ele saiu do jornal, o jornal tinha uma tiragem de 100 mil cópias por dia. E isso era mérito atribuído a ele. Depois dessa explosão de popularidade que ele teve e que fez até aumentar o jornal, ele se encontrou com uma ideologia chamada futurismo, que de maneira bem simples, eles pregavam que a guerra era a única higiene para o mundo. Eles eram amantes do progresso, do avanço, das tecnologias. E nada melhor para testar o avanço e as tecnologias de cada país do que uma guerra, uma competição direta entre os países. Então era isso que eles pregavam. Benito Mussolini se aliou a esse pensamento, uma vez que ele era extremamente violento e desequilibrado. Quando ele se filiou a esse movimento, ele foi expulso do Partido Socialista. Ele, uma vez expulso do Partido Socialista, também se desligou do Jornal Socialista e fundou o seu próprio jornal. Ele era todo o tempo favorável que a Itália entrasse na guerra. E quando a Itália entrou na guerra, ele foi ao campo de batalha. No campo de batalha, ele descobriu que não há motivação e alimento mais poderoso para um soldado do que um discurso patriótico e nacionalista. Quando ele volta do campo de batalha, ele incorpora esse sentimento no seu jornal e ele une tanto o amor pela guerra quanto o nacionalismo e cria o fascismo. Uma das maneiras de um fascismo agir era sempre a criação de um inimigo em comum, que servia para quê? Para que as pessoas tivessem sempre um propósito para estarem unidas. Algo que tirasse o foco das questões que realmente importa, mas que desse um sinal de convergência para as pessoas, para que elas pudessem se unir em prol de algo e mostrar uma força maior. Após a Primeira Guerra Mundial, o Partido Comunista se instalou na Itália e a Itália estava ameaçada de uma revolução comunista, tanto que o rei tinha esse temor. E o Mussolini pregava que o fascismo era a única alternativa para vencer os comunistas. Nessa época ele já era eleito no parlamento e ele teve a brilhante ideia de usar o seu apoio, os seus 30 mil companheiros que ele tinha, e lançar uma ameaça contra o rei, que se o rei não o nomeasse como primeiro-ministro, ele lançaria um ataque à capital, Roma, e tomaria o poder.
o rei acatou essa ameaça e o nomeou como primeiro-ministro. Mussolini cultuava a violência, ele pregava que a violência era o melhor método para o Estado atingir os seus objetivos. Tanto que na eleição de 6 de abril de 1924 ele enviou apoiadores para irem às urnas eleitorais e literalmente dar uma surra em todas as primeiras pessoas a votar. Ou seja, a pessoa ia lá, votava. Independente de quem ela votasse ou não, tinha um grupo de fascistas esperando ela sair para dar uma surra nelas e dizer: esse é o castigo por não votar nos fascistas. Isso criou um sentimento de medo, de pânico, que fez com que a população em massa votasse nos fascistas. E aí Mussolini conseguiu eleger 65% do parlamento, mas é claro que isso não ia ficar parado. Giacomo Matteotti, um dos principais líderes de oposição da esquerda, pediu o cancelamento das eleições mediante fraude por parte do Mussolini. Mussolini aí ele se fez de vítima. Ele tomou isso como uma ameaça pessoal contra ele, né? E não contra o processo político em si. O que ele fez? Ele mandou seus apoiadores darem sumiço no Giacomo. Alguns meses depois o corpo dele foi encontrado e aí Mussolini virou um dos principais suspeitos do crime, apesar de não terem provas nenhumas. Mas como essa história repercutiu tanto, houveram vários protestos e o governo de Mussolini foi se enfraquecendo, o que o levou a tomar a seguinte medida: ele não só assumiu a responsabilidade do crime, como assumiu quem foi ele que fez, implantou uma ditadura, criou um sistema independente de justiça no país e afastou os 2 juízes que iam julgá-lo. Ou seja, ele bateu no peito e disse: eu estou mesmo acima da lei e a minha violência é a lei. Bom, então, em resumo, isso foi o fascismo. Claro que tem mais para frente, isso foi como se estabeleceu a ditadura. Depois tem a história de como ele cai. Mas, dentro dessas características do Mussolini, a gente vê que as suas ideias, o seu modo de agir, ele foi passado para frente para as gerações. As pessoas podem não ter o mesmo discurso dele, mas tem o mesmo método de ação, o mesmo método de manifestação política. Bom, trazendo para os dias atuais, não existe fascismo no Brasil. Isso tudo que eu contei para vocês não está acontecendo em momento nenhum no país. É claro que uma figura aqui, outra ali, elas podem ter características fascistoides, ou seja, características que estavam presentes no fascismo, mas isso não as torna fascista. Por exemplo, o nacionalismo estava presente no fascismo, então todo mundo que tiver um discurso nacionalista para defender a sua pátria vai ser fascista? Não, porque o fascismo ele tinha um objetivo: corromper o Estado, e a gente não vê isso no país. A gente não vê violência ser usada para impor a vontade, vindo de cima da esfera do governo. A gente vê alguns grupos usando de violência verbal e violência psicológica para impor as suas leis de mundo. Isso não é fascismo. Isso é um grupo com viés fascistoide, ou seja, características presentes no fascismo. E aí eu costumo dizer que características do fascismo tem tanto na direita quanto na esquerda, e é impossível fazer esse desmembramento. Mas, mais uma vez, nós não temos fascismo num país, e os dois lados, tanto a direita quanto a esquerda, costumam ter atitudes fascistoides para impor a sua vontade goela abaixo nos outros. Essa é a minha opinião, esse é meu recado para você. Se você gostou do comentário, se você gostou da análise que eu fiz da situação atual, mais uma vez eu peço que você dê seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!